Fala, galera do Milocast, estamos aqui mais uma vez, agora para apresentar um dos melhores programas que eu acho que tem no nosso podcast, que é o feedback dos atletas. Vamos dar o feedback dos atletas que participaram agora de um paraibano, lá em Campina Grande, paraibano da IFPB, que é o Monster Paraibano, né? Paraibano Monster, beleza? Então eu tô aqui com o Guilherme Maior, Lucas Violino. E aí, galera, tamo junto mais uma vez. O evento foi sensacional, né? Dentro do evento do Paraibano, teve o Escafex, que foi uma feira sensacional, só nome topado ali. Então, o idealizador disso tudo foi Diogo Feijó, né? Um cara sensacional, ele é presidente da IFPB Paraíba, um amigo. Lá eu tive a oportunidade de conhecer e conversar muito com o Carlos Garon, né? Adam Abas, Angela Borges estava lá também, Galera entre outros galera nomes. de peso mesmo, né? Nível Brasil. Não, entre outros nomes. Tinha nomes sensacionais lá, tá? Eu vi que é um campeonato que já tem história, né? Já é bem movimentado na região, todo mundo fica sabendo. E é uma história de sentimento, Guilherme, porque o nome Monster vem de monstro. Monstro era um atleta que era lá de Campina Grande, né? Muito conhecido, nosso amigo particular, que era o Júnior Monstro. Grande Júnior. Dono da academia Extreme, lá em Campina Grande. E ele faleceu numa preparação. E no nosso próximo podcast, né? Lá para semana, a gente vai falar muito sobre isso aí, o que é que aconteceu com ele também. Mas o Júnior, ele trouxe na primeira edição um sentimento, sabe? Todo mundo com o coração apertado. Essa já foi a segunda edição, foi a segunda edição mais leve, tá entendendo? Mais festiva, né? Mais festiva, sabe? Então, ali ainda rolava um sentimento no primeiro, mas agora no segundo já a galera já engrandecia o nome dele, já engrandecia o nome do evento, então foi sensacional. Backstage bem equipado, sabe? Tinha uma academia completa. Eu vi, tinha fruta que só a moléstia, tinha pizza, tinha mesmo de coisa. Tinha muita fruta, sabe? Foi sensacional. Fora os patrocinadores, né? Que estavam lá, sempre fazendo o negócio acontecer de verdade, né? Junto com os troféus. Não sei se vocês conseguiram ver os troféus. Eu vi, né? Os troféus lindos, as medalhas, achei... Lindo, sensacional. Achei muito... E é de Júnior lá de São Paulo. Achei um cuidado com o atleta. Quando o cara tem esse cuidado, troféu, medalha, a gente sabe que é porque a pessoa quer fazer o melhor pro atleta, né? Pra ele... A gente percebe isso aí. Eu achei sensacional. Eu queria uma medalha daquela pra mim. A galera todos receberam medalha, né? E os primeiros lugares, troféu. E o troféu do overall tava top, sinistro. Daquele grandão. Show de bola. Fechado. Bonito. Estilo Sandal. Isso. Foi bonito. Então, vamos lá, galera, para a primeira categoria, o feedback. Vamos embora. Vamos nessa. Todo mundo pronto? Class Physique Master. Primeira categoria, Class Physique Master. Temos o número 83 ali, que é Renzo Corrêa. Chegou bem preparado, chegou volumoso. Renzo vem de um campeonato nacional. Ele foi campeão nessa categoria aí no Arnold Classic. Então vem no estilo mais cheio. Foi um cara convidado pelo evento, né? Para prestigiar o evento. Então engrandeceu muito a presença dele no evento. Renzo veio cheio, cortado. Tem uma linha muito bonita, né? Sabe posar. Ele estava melhor do que no Arnold ou o Arnold foi melhor do que esse shape? Então, esse shape, ele chegou nesse shape aí mais leve do que no Arnold. O Arnold ele chegou mais pesado, mais volumoso, mais pesado. Aí, se eu não me engano, pelo pouco que eu conversei, ele chegou no Arnold com 87, 86, 87. Aí ele pesou 83. Certeza que foi eu que pesei ele lá. Sei. Pesou 83 quilos aí. Você sabe a altura dele, Alex? 175. 175. E aí, ele tá aí até 175. Então ele deve ter por aí 174, 175. Essa foi a segunda preparação dele seguida. Segunda, em um mês. Né? Porque então ele já vinha de uma preparação e essa foi a segunda. Eu estava lá também no Arnold, vi ele competindo no Arnold. Foi dia, se eu não me engano, dia 5, por aí, ele subiu, dia 3, dia 5, alguma coisa desse tipo aí. Trouxe o top 1, não foi do Arnold pra casa? Do Arnold, que tá lá na academia, né? Ele deixou lá. Tá exposta lá na Dinâmica Academia, o Covil dos Monstros. E aí o número 2 aí, o 90, na verdade, o número 90, o do meio, é o Assis Santos. Meu amigo,
especial, Assis. Tem uma história interessante aí com Ele Assis, tem uma história interessantíssima. Ele entrou lá no palco, ele sobe em várias categorias. Então é um cara muito shape, né? Que a gente chama assim, deve ser um muito shape, tá em todas as categorias. Mas Assis, esse não é o esporte principal dele. O esporte principal dele é a maratona. E Assis, segundo ele contou lá, ele tá com o 7º melhor tempo na Paraíba, na última maratona que teve aqui em João Pessoa. Corrida, né, velho? Corrida. Então, é difícil o cara botar um shape desse, você corredor, né, velho? Você sendo um corredor maratonista. Então, ele tá num físico muito bom para o esporte que ele quer, né? Tá de parabéns, Assis. Parabéns, Assis. E o 82 aí é um cara sensacional. Sensacional, bem família, que é o Glauco Nobre. O Glauco chegou no shape também encaixado para a categoria, definido, mas faltava um pouquinho mais de perna, principalmente no posterior. Se tu pular aí uma foto, tu vai dar uma percebida nisso, né? O posterior dele falhou um pouquinho ali. A parte de cima do tronco dos ele braços até ainda bem falta condicionado. Ele está condicionado. Faltou um pouquinho mais de volume muscular ali também, para poder essas dorsal sair. As dorsal estão bem curtinhas, bem tímidas ali, né? Em comparação a Henderson lá, que realmente se destacou muito nessa categoria com a base desses atletas que estão em palco, né? Pode passar aí. Ô, Lucas, volta aí só um pouquinho. Só para mostrar pra galera, Yali. Eu sei que ele não é... Ele é de outro esporte, mas olha a diferença do duplo bíceps de costa de Henderson pra dele. Em como levantando o ombro sem abrir as escápulas, galera. É isso que a gente fala sobre pousar, tá? Pode ser que ele tenha até uma noção melhor do que isso aí. Mas ele tá colocando os ombros pra cima e retraindo as escápulas. Não dá pra ver nada. A diferença, né? Eu vou dizer assim, Assis é um cara que não é do esporte. E eu vi cara que é do esporte não fazer nem a metade do que ele fez aí. Cara. Eu vou mostrar pra vocês, tem muita coisa aí pra gente ver hoje. Tem muita coisa pra gente dar de feedback hoje. Simbora. Rola. Essa aí pode rolar pra frente. Mais uma. Peitoral melhor lado. Né? O atleta escolhe o lado que vai mostrar o peitoral. Nessa fase aí, Guilherme, o árbitro ele procura ver linha, né? Ele procura ver detalhes de posterior de coxa e coxa, glúteos, panturrilha, o braço completo e o peito. É isso que eles vão mostrar, peitoral, né? Então, dá para ver a linha. Tanto o Glauco como o Henderson estava muito condicionado. O Glauco é aquilo, faltou membros inferiores. E volume como um todo, né? Sim. Pode passar aí, se tiver outra, né? Essa é a pose clássica favorita. Henderson mostrando mais uma vez a superioridade, né? Um cara muito experiente, volumoso, um vácuo bem feito, dá pra ver lá a linha de abdômen. Hans, meu filho, a gente tem que tirar esse piso desse peito, pelo amor de Deus. Eu só consigo olhar pro piso. É o trunfo dele, é o trunfo. É do poder dele, tá aí. É o que chama... Se tirar, seca. É o que chama... É o pito. É o pito. É o que chama atenção. Às vezes o árbitro já desviou o olho dele ali, mas tem um que ficou olhando só pro piso dele. E detalhe, Henderson, ele sofreu um acidente de moto um dia antes de ir, velho. Um dia antes de ir. Foi mesmo. Foi. Mas aí não machucou muita coisa, não. Graças a Deus. Botou a tinta pra cima. Botou a tinta pra cima e foi-se embora. Tá lá. Campeão da categoria. Segundo lugar, Glauco. Terceiro lugar, Assis. Olha que medalha bonita da outra, bicho. Sensacional, né? Sensacional, velho. Júnior. Mais uma vez, Júnior. Parabéns. Parabéns, Júnior. Parabéns. Chegamos ao final das fotos. Então vamos para a próxima categoria. Eu acho que eu coloquei aí a Classe Physique até os 70. Você vê que a pose é importante saber posar, né? Aí eu bato muito nessa tecla. Tô sem óculos aqui, mas lá está a Assis de novo, ó. Que eu falei para vocês. A Assis entrou em quase todas as categorias. Acho que a gente vai ver a Assis em tudo hoje. Um multi-shape aí, né? Assisão. Então vamos falar de Lucas, já que a gente falou de Assis. Assis falta muita coisa para Assis chegar no nível desses caras aí, né? Assis falta mais volume O cara é maratonista, né? Falta muito mais volume de músculo. Falta músculo. Definição, né? Então tá caminhando para isso. Assis está na caminhada e ele está no caminho certo. Já tá, pelo menos vai ser do palco, ele não vai ter medo, né?
Então, o atleta 76. 8 ou 6? Aqui é 6. É porque eu tô com um papel aqui, eu tô sem óculos também, eu peço. Lucas Eduardo. Lucas veio no shape mais cortado. Eu já vi Lucas algumas vezes em palco. Na verdade, acho que é a segunda vez que ele sobe comigo. Mas Lucas veio, eu sendo central, né? Lucas veio mais definido, mais cortado, sabe? Mas veio ainda um pouquinho sem volume. Veio fininho, slim, sabe? E outra coisa que eu percebi em Lucas, a condição de pele. Aí não dá pra gente ver, a qualidade da foto não tá boa, mas a condição de pele tava muito ruim, muito ruim. Precisa ajeitar essa condição de pele. Tava com muita acne no corpo inteiro. Não era qualidade de pele mesmo. Não era só esporádica ali, sabe? Era no corpo inteiro, assim. Dermatologicamente falando. Aí então precisa melhorar. A galera pode entender que é condicionamento, né? De água com relação à água. Passa aí, Lucas, pra você ver. Não sei se você consegue enxergar, mas tem uns pontinhos pretinhos assim, ó. Saca na pele dele? Enxergar muito pouco. Mas você, pessoalmente, você ia ver que... Eu acho que é genético dele mesmo, sabe, Lucas? Porque inclusive tem uma muita coisa... marca de cicatriz, de pele. Inclusive é uma coisa que pouco se vê até em foto profissional mesmo. Só quem tá na mesa de arbitragem vê a qualidade de pele do pessoal, né? Isso. Às vezes a gente vê... Eu vejo isso muito... Pelo menos chama minha atenção muito em categoria feminina. Né, as wellness, principalmente quando elas viram de costas, que elas vão fazer ali, vão mostrar ali, né, o posterior, o sartório saltando glúteo glúteo, a gente vê a qualidade, às vezes tem muito espinho no glúteo. Muito. Né, e para as mulheres a gente sabe que é importante estar limpa ali aquela perde área, muita né? pontuação nisso. Perde muita pontuação porque é estético. Né? Então não é só muscularidade. Mas aí você consegue enxergar no Lucas, né, a qualidade de pele que ele tava em relação a músculo, né, de colar, de condicionamento. Lá no bíceps, você vê que o bíceps tá ali dividindo, dá pra ver braquial, o bíceps, o braquial, dá pra ver tudo ali, ó. Bacana. Saca? Então o Lucas estava sensacional no shape em relação à definição. Faltou muito mais volume aí pra categoria. Esses desvios, Yara, que a gente vê, enfim, desvio, a gente sabe que é pose, mas eu tenho pra mim que isso é desvio postural também, questão de lesão também, falta de liberação, né? Muito desvio postural, a gente vê muita escoliose, muita cifose. A falta de simetria, na realidade, né? Que a gente pode pôr. Aí você consegue enxergar também outra coisa. Você como central, uma pergunta direta. Uma assimetria como essa aí, que tá bem saltada, né, na dorsal dele. Isso aí faria ele perder ponto, na sua concepção ali na hora? Faria se ele tivesse com uma galera competitiva do lado dele. Porque se tiver outras pessoas simétricas do lado, se tivesse todo mundo igualzinho ali, saca? Muito difícil. Às vezes a musculatura tá presa, o cara não consegue acionar direito aquela musculatura. Eu já vi muito, inclusive um campeonato que a gente arbitrou junto, acho que você estava também, acho que a gente arbitrou junto da CBCM. Sim. Né, em que você teve a oportunidade, inclusive, ele subir ali, instruir, né, um atleta ali, o Men's Physique. O cara tinha uma dorsal sensacional, né? Cheia, linda, o grande dorsal ali cheio, saltado, limpo, parecia uma bolsa. Só que o cara, ele retraía a escápula em vez de abrir. Né? E a gente não sabia, não estava entendendo o que era, e ele não sei se era consciência corporal, porque ele não conseguia abrir a dorsal. E ela estava tentando abrir, ele fechava, né? Fechava. Exatamente. Então, mas aí, ó, outra coisa que você tem que perceber ali. Não sei se você consegue ver a qualidade de um braço com a tatuagem e a qualidade do outro com tatuagem. Com certeza. Então a tatuagem não é que você perde ponto tendo tatuagem. Eu não acesso o seu físico com a tatuagem escondendo o seu físico. Então se eu não consigo acessar ele, você vai perder pontuação por isso, porque eu não consigo. Pra mim, aqui, do jeito que eu tô vendo aqui, eu jogando uma foto, o lado, no caso, o lado esquerdo dele é melhor do que o direito. Né? Isso é a simetria. Beleza? Passa pra outra. Aí você vê que quando ele vira de frente, não é isso que você tá vendo. Tá vendo? O braço é igual. Até melhor lá o braço com a tatuagem, saca? Mas lá no outro lado não fica. Então ele posava muito bonito, né? Mas aparentava um pouquinho fraco. Eu não gosto quando o cara pinta até o pescoço e até o tornozelo. Faltou pintar pé e rosto. Eu acho que fica um cara meio estranho. Não sei se vocês conseguem ver. E a sola do pé. Agora que você chamou atenção pra isso, realmente. Tá? E ela tem um problema com a sola do pé. E a sola fica preta. Não, eu fico indignado com o Men's Physique, velho. Men's Physique vem com o pé podre, meu irmão. Meu irmão, você é um cara bonito, velho. Tá lá alinhado. Pé preto. É o pé preto. Pior quando vem com a sunga, com a bermuda manchada de tintas, meu irmão. Velho, tu tá posando numa revista, velho. Como é que tu vem melado, sujo, de sopa? Vai lá, Lucas, passa aí pra frente.
Essa pose a gente vê linha. Pode ir passando isso, Lucas. Tem muito que a gente falar de Lucas, mas não. É isso aí. E premiação. Premiação, Lucas primeiro, Assis segundo. Acabamos aí. Próxima categoria, 175. Deixa eu ver aqui. E ali, 175. Tinham quantos árbitros na mesa? Tem 6 árbitros na mesa. 6. São 5. E se empatar, como é que faz? 6, pode dar 3-3, né? Uhum. Como é que a gente faz? Aí a gente tira o contador. A gente tira o cara que faz a contagem, que faz a contabilidade. A gente tira a súmula dele e faz a votação de novo. Roda de novo a categoria e faz a votação de novo. Daí não fica mais empate. Perfeito. Para explicar para a galera de casa aí. Sim. Aí temos na ordem lá, Elton Corrêa, um cara sensacional. Galinha bonita, viu, Ali? Muito bom esse menino. Já joguei ele várias vezes. É um cara muito competitivo. Ele tivesse um pouquinho mais condicionado. Aí nessa categoria, se ele tivesse um pouquinho mais descondicionado, ele batia de frente com o Henderson, né? Henderson tava mais volumoso. Aqui, ó. Henderson entrou bem cheio, é isso que eu tô dando. Henderson veio muito cheio, sabe? E aí uma coisa que eu digo a vocês bonito. Aqui, ó. A linha de Classic Physique aqui no Nordeste vai puxar para condicionamento. Quanto mais condicionado você tiver, mais fácil você tá no topo. Né? Lá no Sul, você tem que ter os dois, meu irmão. Você não pode ser só definido. Você tem que ser definido e volumoso. Entendeu? Então o Henderson, ele foi pro Sul e ele viu como era a brincadeira lá. A primeira competição que ele fez foi o brasileiro no Rio de Janeiro. Ele foi lá, competiu e viu que o negócio não era do jeito que ele achava que era. Os caras muito volumosão, né? E ele foi sabendo, porque eu mesmo, pessoalmente, falei para ele que lá eu vá, mas você sabe que você vai votar só com a experiência. Ele foi e votou só com a experiência. Não vai para levar fumo. Na segunda vez, que foi agora no Ardor, aí ele foi sabendo a brincadeira e viu e trouxe, né? O título. Aí ele imaginou aquilo. É tanto que na mesa da arbitragem, Lucas, o cara disse assim, se ele tivesse entrado na bodybuilder, ele tinha levado. Porque ele tava tão volumoso em relação aos bodybuilders, saca? Tava cheio, realmente. Que se ele tivesse ido, ele tinha levado alguma coisa também. É isso que eu tô vendo também das fotos que a gente viu dele da Master, né? E o 93, aqui ele tá bem mais cheio. O Felipe, velho. Felipe, o Alisson. Meu irmão, sensacional esse boy, velho. Eu não sei quantas vezes ele subiu. É a minha primeira vez que eu vejo ele em palco, certo? Caramba. Sussurraram no meu ouvido, né, lá atrás, que era a primeira vez que ele tava subindo harmonizado. Primeira vez. Não sei. Bicho, se for... Véi, a gente sabe que essas histórias correm muito, mas se for... O cara tá seco. O cara tá seco, velho. Sabe o que faltou pra ele aí mais? Pra ele se despontar e não deixar dúvida pra ninguém? Pose. Você vai ver que algumas fotos que tem aí, a pose dele falhou muito. Muito. Olha aí, Felipe. Pega o feedback do ar. Treinar a pose. A pose dele falhou muito. Mas a qualidade de pele sensacional, velho. Sensacional. Tem o Juan Carlos, esse que tá do lado dele aí, de fitinha laranja na mão aí. Juan Carlos. Falta muito mais volume, né? A definição tá chegando, mas falta peito, ombro, braço e dorsal, né? Para o Juan. O próximo atleta ali é o Everton Alcântara. Esse moleque tem muito futuro, velho. O bicho é alto, isso? Ele tem muito futuro, muito futuro. Faltou mais definição em posterior, né? Quando ele vira de costa também, faltam uns detalhezinhos. Falta mais volume de braço, de ombro. Mas a cintura tá amarrada aí. Se você me dissesse assim, um cara que não ganhou e que tem futuro pra frente, eu dizia o nome desse boy aí. Esse cara é sensacional também. Eu vou repetir o nome dele. Everton Alcântara. Pode gravar esse nome aí, que a gente vai falar muito mais dele. Né? E lá temos o Henderson de novo, né? Uma pose muito bonita, essa pose que é abdominal e coxa dele. Ele joga esses braços pra trás. Fica muito grande, velho. É fibra tudo, né? Fibra tudo. Fica muito grande. Eu tava chamando a atenção aqui pro quadríceps do 93, do nosso recém-harmonizado. Cara, cortando até em cima. Tá bem isso é muito difícil de ver, né? Muito difícil de ver. Cortando até em cima. Vamos ver ele de costa. Bota ele de costa aí pra gente ver. Bora lá. Olha lá.
Segura, mas... É muito bom, velho. Né? Realmente. Mas que Elton Corrêa dele é bem larga. Elton Corrêa vem logo em seguida dele. E bicho... De costas, percebe? Que Elton Corrêa vem logo em seguida dele. Faltou um pouquinho de detalhe ali de glúteos e posterior, Elton. Mas aí, Renzo trouxe isso, né? Posterior de coxa e glúteos. Elton, mas aí... Um condicionamento mais um pouquinho, ele ia inferior, bater. De inferior, ele ia bater de frente aí. Muito, muito com o Renzo e com o Felipe. Ele é muito detalhado. A parte superior das costas dele com o braço é muito detalhada. Aí o Felipe, tá vendo que ele não consegue contrair a parte inferior dele? Nessa pose, ele se joga todo pra cima, até a lombar ele lá faz sai tipo bonita. uma retroversão pélvica, né? Sabe? Então, faltou esse detalhe aí. Pode passar de novo, Lucas. Talvez jogar o pé mais pra trás, tentar contrair essa femoral. De frente, essa coxa não é a coxa que ele mostrou na primeira, né? Uma das primeiras fotos lá. Patinou legal nessa pose aí. Você vê que de frente Elton, ele peca também no condicionamento, né? Faltou um pouquinho mais de detalhe ali no serrátil, puxar mais esse condicionamento pro serrátil. Ele tem a cintura escapular bastante larga, viu, Yali? E me impressiona mais uma vez o volume de Renzo. Né? Um volume... Pra quem conhece o estilo que Renzo sempre sobe, né? É bem ripado, bem seco. Ele subiu cheião aí mesmo. Até muito o quadríceps está bem saltado. Então o pensamento dele agora é só fora, é só sul. Então, vamos lá. Coloquei os três aí, ó. Na hora lá, eu disse, eu preciso de ver esses três um do lado do outro. Então, chamei os três para ficar um do lado do outro. E você vê o quanto o Felipe falha nessa pose. Né? Não é o mesmo cara que estava posando lá. Falha muito. Já o Elton, ele chega bem melhor agora do que o Felipe. Né? E o Renzo mostra a mesma qualidade sempre. Sem falhar. Se eu pudesse dar um conselho a Renzo, que assim a gente olha imediatamente e falta, até porque o que ele quer buscar para o sul, ele precisa melhorar essa largura dorsal, né? Sim. Esse detalhe ele tem e vai surgir mais. Tá a parte baixa tá, né? Até o lombar ali tá bem trabalhada, mas tem que... A cintura escapular dele não é tão larga, né? Ele não tem essa vantagem de ter a cintura escapular muito larga, estruturamento, de estrutura óssea mesmo, né? Mas tem que jogar massa aí para enlarguecer essa dorsal e assustar. Isso, falta muito mais dorsal aí. E aí a gente vê uma postura de linha. Você né? vê como é que a gente tá falando da estrutura óssea, ó. O Henderson, com toda a musculatura que tem, e levou tudo. O companheiro do lado. O Alcântara. Com a semi-relaxado, com a dorsal quase da mesma largura, praticamente da mesma largura, ou então mais largo. Né? Você vê a silhueta dele. Então é brigar contra a estrutura óssea dele aí. Tem muito futuro. Já o Felipe mostra um condicionamento incrível, até que a panturrilha sai bonitinho ali, né? Nessa pose ele posou melhor com as dorsais? Sim. Você vê que a cintura escapular dele é larga. Ela dividia bonito. Passa aí, Felipe. Essa é uma linha de frente. Você vê que Elton aí já peca muito, né? No condicionamento, parte de cima. Pode passar. Acabou? Não. Pode ir jogando aí. Essa passou. Já? E aí ficou primeiro, segundo e terceiro, né, Yala? Ficou o Felipe primeiro, segundo o Renzo. Pose clássica favorita. Essa pose de Felipe ficou bonita. Olha essa coxa, velho. Olha essa panturrilha. Né? Felipe, olha esse peito. Olha esse serrátil aí nesse peito. E posou bem essa pose. Ficou bem... Muito bonita. Então, essa agora é a foto. o menino 66 tem uma linha bonita, viu? Realmente. Tem futuro demais esse moleque. Muito futuro. Preenchendo certinho aí o que tem que preencher. Muito futuro. Bora. Mais uma categoria. Bota classe física acima de 1,75. Vamos ver quem é esses caboclos. Bora. Eu destaco aí o 101, que é o Emerson Martins. É um cara que, se eu não me engano, já vi algumas competições, ele vinha sempre faltando. Dessa vez ele chegou um pouquinho mais condicionado. Essa foi uma categoria difícil de achar, porque não tinha um muito bom, nem tinha um muito ruim. Eles estão meio nivelados, né? Fica muito nivelado, é difícil você achar uma categoria. Eu destaco também aí, se eu não me engano aqui, velho, é o 69,
Jonas Oliveira. É o terceiro aí na sequência. Né? Jonas Oliveira. A gente via que ele tinha musculatura, sabe? Quando você... Eu acho que tem mais foto dele. Ele tem músculo, mas aí precisava finalizar. Condicionar. Finalizar daí zero. Não finalizou nada. Tá ligado? Tirar água. Precisava fazer dieta, mais dieta, né? Mais ter chegado mais dieta aí. O Jonatas Alisson, ele faltou posterior de coxa, né? Na verdade, acho que a maioria aí faltou isso. Condicionamento de coxa, volume de costas. Você vê que o Emerson, ele vem com mais qualidade de dorsal lá, né? Tem um trapézio, tem um... Então ele foi nos detalhezinhos e conquistou essa categoria. Se eu não me engano, ele foi o primeiro lugar nessa categoria. Pode passando aí. Você vê a detalhe de coxa lá de Emerson, ele conseguiu encaixar bonito, né? Às vezes eu percebo que o pessoal não consegue contrair tanto as costas, porque faz as puxadas e as remadas tudo com os braços. Em vez de puxar com o cotovelo, com a dorsal, né? Sentir bem a dorsal, puxa os braços, acaba com os braços bons e as costas fracas. Também tem esse mesmo pensamento. Pode ir. Mas estava todos os posteriores lisos. De frente, realmente quem é o melhor aí é Emerson. Eu acho que foi ele que foi campeão nessa categoria. Tá... Mas eu destaco mais uma vez o Jonas Oliveira, que é esse terceiro. Você vê que ele tem musculatura, tá vendo? Ele tem um ombro ali, ele tem um bíceps muito bom. Tem um posterior de coxa que faz volume, tem uma coxa boa. Mas aí faltou realmente definição. E ele não pegou no top 3 também. Não. Realmente o condicionamento estava bem distante, né? Então, essa categoria preza muito pelo condicionamento, né? Essa categoria bem distante. É condicionamento. Agora, uma pena, o 103, acho que eu já arbitrei ele também, juntamente com você. Eu me lembro dele, inclusive dessa tatuagem dele nas costas, acho que é da XXT Corporation, aquela empresa de Léo Stronda. Que a galera fazia as tatuagens, acho que é isso, né? Não tenho certeza. Eu sou por fora demais disso aí. Mas parece. E eu lembro que na época ele ainda faltava bastante dorsal e ele chegou ainda com a dorsal bem aquém, bem distante. Mas se você lembra dele, você lembra que ele melhorou ou piorou? Ele melhorou o condicionamento. Pelo que eu arbitrei na época, ele melhorou o condicionamento. Oi, Alex. Ele melhorou o quadríceps, mas a dorsal, bicho, ó, essa foto aqui principalmente, ó. Olha só. Entendeu? Às vezes é isso aí, fazer mais contrair na dorsal. Eu acho que é uma cultura no geral, né, e as costas nada. Eu acho que inclusive a gente pode concordar que é uma cultura no geral, não sei se do brasileiro, de não trazer dorsal e perna, né? Dorsal e posterior, não treinar direito, não priorizar, não saber treinar. É porque não vê, treinar é uma coisa que a gente não vê, é diferente de você estar vendo a contração. Mas então, não é do ser humano? É. E porque os Estados Unidos, os caras têm uma dorsal gigante. Eles viam a dorsal dele? Não. Mas isso aí a galera já de cima já dizia, né? Acho que, não sei se eu ouvi de Sardinha, a galera aí de podcast também, já ouvi eles falarem sobre ter essa mesma impressão, que brasileiro, isso no Pro também, indo não só daqui, mas indo pro Pro também. Porque também a galera não brasileiro treina, não, né? Brasileiro não faz remada, não treina dorsal rema, entendeu? Então... Mas é aquilo, não sei se você é um cara old school também, você começou lá na minha academia com quantos anos? 13 anos. 13 anos. O Lucas tá 13 anos. Tempo pra caramba. Né? Eu não sei nem quantos anos eu tinha, mas eu já era professor da academia. Já, né? Você ainda usava cabelo, queria ter cabelo ainda. Tinha os cabelos longos. Eu usava só as franjinhas e nada aqui. Aí, naquele tempo ali, não sei se você lembra, Lucas, era uma galera que homem não treinava perna. Vamos treinar superior. Dificilmente. Tinha essa moda, né? Então, quando a gente chegou lá na academia, pra assumir a academia lá, a gente disse, não, a negada todo mundo vai treinar perna, e mulher vai treinar braço. Não tem bronca não. E aí começou a todo mundo fazer isso. As mulheres gostaram tanto de treinar braço, que queriam treinar braço todo dia, os homens queriam treinar perna. E tanto os homens botavam leg, velho. Era ou não era? Inclusive, então, vocês ganharam um patrocínio, foi? Patrocínio de leg na época, na leg. No tempo de GD, né? Eu tenho essas fotos aí. Se eu buscar, eu tenho essas fotos ainda. Você de leg rosa. Eu vou mostrar, viu, galera? Eu vou mandar pra Leonai pra ele botar aqui pra vocês. E Alan com uma legzinha rosa e um chapéu aqui, posando com uma marca de roupa. Foi. Sem camisa. Sem camisa e outra. Sem camisa, tinha nessa perna toda pra estar posando assim, não. Pra dizer que era um sardinha da vida com quadríceps.
Mas tava lá. Eu tenho um post lá na academia, um post. Tinha. Entucado, ele gostou tanto que ele fez um post dessa foto com a leg rosa. Entendi. Mas aí, eu acho que é bem esse condicionamento aí de cabeça, sabe? É você achar um canto que o cara disse assim, vamos treinar costa até as costas saírem desse tamanho. Porque costas grandes, realmente é aquilo que você vê. O cara chega no espelho e ele não vê, pô. Tá ligado? Ele não vê como é que tá as costas dele, ele vê como é que tá peito, se o peito tá bom, se o abdômen tá lá trincadinho, se tá os gominhos saindo todo filezinho, entendeu? Aí, beleza. É tanto que os posterior, você vê os quadríceps tudo saindo e os posterior tudo liso. Tá ligado? Porque o cara não... Eu aprendi com o meu professor de arbitragem. Que o que ganha campeonato é costas e pernas. Eu falo isso. Isso é de mulher a homem. Lógico que mulher tem suas exceções. Tem glúteo, tem alguns detalhes ali. Mais importantes. No último podcast, muita gente perguntou que a gente tava falando que é montado. O que vocês estão falando que é montado, o que não é montado? Então explica aí pra galera quando a gente diz montado. Quem falou montado foi o Lucas, eu vou explicar. Foi eu que falei? Pô, e você que falou. Então... Montado, né? E aí? Montar, o que é montar, galera? Montar um atleta montado. Uma musculatura montada. O cara montado, existem várias formas de montar Explique primeiro o que seria assim, porque a gente utiliza essa expressão e o que significa essa expressão, porque a galera pode não estar ligada, entendeu? Tipo assim, montar o quê? É o quê? Montar o Lego é o quê? Não, então, montar é você pegar o shape do cara, olhar ele e dizer assim, rapaz, tá faltando um pouquinho mais de ombro nesse ombro direito, né? Então, ele vai lá e usa de algum artifício para que enche aquela musculatura que tá faltando ali. Sem músculo. Sem músculo. Com preenchimento. Um preenchimento. Que vai... Antigamente a galera usava muito óleo de cozinha. ADE. Usava muito ADE. Óleo soja. Hoje é banido já, né? Aí tem outros. Aí agora tem Cintol. Aí passou do Cintol, tem agora o PP, alguma coisa. Tem um novo. Um novo que o corpo absorve com uma beleza. Que aí muita gente já se lascou, não. Esse não é sei, bom? Nunca usei, não. E aí, a maioria, quase 90% dos atletas usavam na panturrilha, porque a panturrilha é um músculo muito difícil de sair, de saltar, né? Então... Às vezes no bíceps. E vale ressaltar também que não é só isso, mas existe outra forma que a galera defende. Existem alguns que defendem você montar uma musculatura com as próprias aplicações intramuscular dos próprios hormônios mesmo, né? Que são absorvidos. Porque quando você aplica tanto na musculatura, né, a gente cria uma fibrose ali que, enfim, a musculatura precisa ser mais irrigada e cria uma ferida ali no local. Né? Então a musculatura, você vê que depois de uma aplicação, seja ela de uma vacina ou seja ela de um hormônio intramuscular, o músculo fica inchado ali no local até aquele líquido ser absorvido. Até se você, no caso de Guilherme aí, que é diabético, se ele aplicar só num canto só, vai ficar ali aquela... essa fibrose, né? Então, é com qualquer aplicação, na realidade, né? Então, tem alguns que defendem, Guilherme, de montar a musculatura com aplicações intramuscular mesmo, com os hormônios que são absorvíveis, criando fibrose ali no local para que a musculatura... Aplicando em lugares estranhos, né? Estranhos para inflamar e repetidamente. Para enfermagem, porque pra gente... Estranho para medicina. E também tem teorias que tem gente que às vezes não consegue contrair aquele músculo direito e aplica no músculo antes do treino, justamente para dar essa inflamada no treino e você sentir a musculatura e você termina conseguindo contrair a musculatura também. Se tu conseguir botar o overall aí, velho, pra gente ir atrás. Só pra gente finalizar esse assunto de montado, eu tenho a curiosidade, eu vou jogar aqui pra vocês e pra galera. Tem um atleta das antigas, da época de Rony, a Golden Era. Lá vem ele, viu, boy? Aguenta. É o Lucas Zoeira. Não, escuta. Tô escutando. Todo mundo, a galera conhece. Marcos Ruhl. Que... Sua mulher tá escutando também. Peraí. Não, pô, é um atleta. Aqui, o Marcos Ruhl. Marcos Ruhl é conhecidíssimo aí por montar quase o shape todo. Marcos Ruhl. Que tem um bíceps. Na frente dele. Que na frente dele. O bicho é alemão, pô. Ele não vai nem entender o que eu tô falando. Esse era o rapazinho. Ele descansava dormindo em cima do próprio peitoral. E ele tem uma marca nesse ombro aqui, ó, no ombro direito ou esquerdo, que nos vídeos dá pra ver mais claramente. Aqui, ó. Isso, quando ele tá sem a tinta, você vê que é um hematoma. Às vezes é uma fibrose grande. Né? É uma fibrose. E eu sempre vendo os vídeos, eu feito Jorlan na essência, vendo os vídeos da galera treinando, eu ficava imaginando que aquilo era uma fibrose. Antes mesmo até de hormonizado, de ter algum de hormonizado. Eu ficava imaginando que aquilo era... Porque o ombro dele, ele era conhecido por ter os maiores ombros e bíceps do fisiculturismo. Né? Então,
Tá aí um exemplo de suspeita. Fica aí pra galera dar uma pesquisada e dar uma pensada no que é que vocês acham. Vamos voltar aqui. Por favor, já chega de polêmica. Polêmica passada eu tô respondendo até hoje. Tem muita polêmica ainda hoje, Galo. Qual a categoria? Aguenta a pressão, bebê. Qual a categoria? A categoria, bota o overall, pô. O overall dessa categoria aí. Da overall Classic ali, ó, tá vendo? Eu tinha lido overall Classic natural. A IFBB, ela encaixa todas as categorias no overall. Então, Henderson não ganhou na Classic 1,75, mas ele ganhou na Master, né? Então, na Master ele vai pro overall também, certo? Como a Júnior, como todos aí. Estão todos os ganhadores de todas as suas categorias. Sim. Então, daí de longe a gente só coloca 2, né? O Lucas por causa do volume, ele sai um pouco, por causa da condição de pele também, né? Os outros 2 faltam um pouquinho mais de condicionamento. Aí fica Henderson e o Felipe mais uma vez aí nessa pose. Mais uma vez Henderson e Felipe nessa pose. E temos a mesma briga, né? Mesma briga. E aí só temos essas fotos. E aí vocês tiram a conclusão de vocês, se eu acertei ou não. O campeão overall foi Felipe. Coerente, né? Ele não depreciou tanto das fotos que a gente viu da categoria anterior, também daria para ele. E é bem difícil, Lucas, porque não é como a Nordeste Legend faz, sabe? A Nordeste Legend, ela consegue pensar um pouco no atleta. Ela faz o campeonato consequente. Fez a sua categoria, premia, fica esperando o overall, né? Já faz o overall da categoria logo após Aí não. Aí fez todo o evento. E o overall no final do dia. O cara volta para receber a premiação, faz todo o evento de novo e volta para o overall. Sinistro isso aí. Então, só no desgaste no final, demais. né? Desgaste. Então, tem que fazer outro processo ali. Só quem é atleta sabe. O quanto tem tempo, né? Fica lá esperando. Então tem que continuar manipulando ali o físico. E aqui aconteceu nesse mesmo dia 2 campeonatos, o Estreantes e o estadual. Você só podia competir no estadual se você tivesse competido no Estreantes. Se você não, então tem que competir nos 2. Então, se você fosse estreante e FBB. Então, Henderson era estreante e FBB, ele teve que competir mais cedo saca? Então, eu acho injusto, porque um cara que ganhou o Arnold subir com os estreantes mesmo. Os estreantes olhando assim, fizeram, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui, né? É porque ele é estreante na federação. Na federação. Exato. Uma vez eu fui competir e eu ia subir de 5 horas da tarde, terminei subindo de 10 horas da noite. Eu não tinha levado comida suficiente no Carbaf. Porque você contou com aquele campeonato. Contei com aquelas horas direitinho. Eu tava carbando a cada 2 horas. Acontece demais isso. E aí acabou minhas comidas. Ainda mandei minha mulher ir no carro pegar uma marmita extra que eu tinha. Fica a dica, galera, preparador, leve refeição extra. Tem que levar refeição extra, galera, porque... Não vá confiando no certo, leve refeição extra. Acontece demais. Leve tudo que você precisar para manipular o físico do seu atleta. E às vezes até nos maiores campeonatos é que acontece a besteira, né? Eu me lembro que teve um campeonato sardinho, acho que foi ano passado, foi até de madrugada, de tanta gente, tanta categoria tinha. Até 3 horas da Sardinha manhã. Classic. Foi. Tinha muito atleta ali. Tinha muito atleta, meu amigo. Acaba ter que levar comida eu fui no Brasileiro em Ribeirão Preto, da IFBB num tempo, né? Tinha quase 800 atletas inscritos. É muito atleta. O cara fazendo um dia só? Faz não, rapaz. Vai não. Termina de madrugada, a gente perdeu o voo e tudo mais. Vai, conta. Chupa pra outra. Já fui. Foi? Então, o Classic já foi. Eu creio que eu devo falar... Parabéns, galera, a todos os Classics. Vocês parabéns a todos os atletas. Shapes bonitos aí. Vocês são verdadeiros campeões. Aquilo que eu sempre digo, né, Guilherme? Subiu aí, já é campeão pra mim. Com certeza. Nunca consegui subir, você já conseguiu subir, você sabe a dificuldade que é. Eu imagino a dificuldade que é, porque eu convivo isso todo dia comigo, né? Tem uma academia onde tem muitos atletas treinando e eu sei o que os caras passam por isso. E é por isso que você é um excelente árbitro, porque você entende e leva a sério isso daí. Separa o dinheiro de Guilherme, que ele vai receber mais R$1. Não, mas... Categoria Men's Master. Vamos para a minha categoria. A Master? A Men's. Ainda falta um tempinho para ser Master. Men's Master.
Tivemos 3 atletas aí. Mário Lúcio, esse que tá no meio, tá? Esdras Campos. Bota os caras de frente logo, Lucas. E Alex dos Reis. Alex dos Reis é o da ponta. Já botou a colocação dos caras, irmão. Então, velho, eu tive o prazer de mais uma vez arbitrar o Esdras. Esdras era amigo, né, de Júnior Monstro. De Júnior. Competiam junto, que Júnior Monstro era na categoria mês também. E Esdras era aquele cara. Sabe, fazia muito tempo que eu tinha visto o Esdras. Então, tá ligado quando você olha pro cara e vê Júnior do lado dele? Sabe? Era isso que eu imaginei. Quando eu vi Esdras, eu disse assim, meu irmão, sensacional esse cara. Gosto muito do Esdras, gosto muito do shape do Esdras. Ele melhorou muito, porque ele tinha uma cifose extrema. E aí ele chegou com esse shape aí, condicionado. Peito, particularmente, eu não gosto desse peito volumoso para mens. Tá? Eu prefiro um peito mais achatado. Mas ele leva a categoria, né? Pode ter uma foto de costas. Segundo lugar fica Mário, porque realmente tinha um V-tape, né? Mário tem um V-tape melhor do que o Alex. Alex era muito durão, precisa pousar mais. Abrir essas escápulas aí, Alex. E assim, você via Alex andando, você jurava que ele era bodybuilder, sabe? Ou aquele cara muito ombro, muito braço. Aí ele é mais alongado também no abdômen, um abdômen bem alongado, peito curtinho, se liga? Então isso é muito difícil para ele ficar na mens. Muito difícil na mens. Então a mens ele precisa desse Vzão, igual o Esdras está lá, ó. Mas a categoria Master eu sempre gosto de evidenciar que é difícil a gente, depois de uma certa idade, adquirir massa muscular. Então os Masters estão sempre de parabéns, porque é difícil, hein, gente? E Mário Lúcio, no estreante, ele tirou o primeiro lugar na categoria dele, no estreante, Mário. Chorou, quase que eu choro junto com ele. Então, um cara sensacional. O treinador dele, deixa eu ver quem é aqui, eu anotei. É Bruno Santos, treinador dele. Bruno Santos. Outro top da Paraíba, né, Bruno? Ele competiu aí também, a gente vai ver o shape dele aí. Vamos ver. Pode passar. Bota a próxima categoria, a Men's Physique, até 178. Eu tô pulando as categorias aqui porque tem muita categoria que só tinha um, sabe? Então, um é um, né? Não tem como a gente definir um padrão aqui. Até 178 tem aqui não. Até 174. Que eu quero destacar também, vai procurando aí. Até 174. Até 174. Até 178. Até 174, foi mal, desculpa aí. Até 174. Quero destacar também, Guilherme, que é um campeonato bonito. O hotel é gigante, não sei se vocês já foram lá. O Garden é referência, né? Campina Grande. Convenções. É top de linha. Backstage arrumado. Premiação boa. Não tinha premiação em dinheiro, mas eu acho que 99% dos campeonatos não tem. E só tivemos 2 mulheres, velho. No evento desse. No evento inteiro? Evento inteiro, 2 mulheres. Não foram 2 categorias, foram 2 mulheres. 2 mulheres. Uma é bem wellness. Eu não botei foto delas aí. Eu acho que eu botei uma foto delas. Uma era bem wellness, bem preparada. A outra era um wellness que estava saindo da biquíni para wellness, mas ela foi na categoria biquíni e foi na wellness competir com a outra para dar uma rivalidade. Ela tirou em primeiro na biquíni, que só tinha ela, né? Infelizmente. E ficou em segundo na categoria wellness, porque realmente a Aline estava sensacional. Vocês vão ver aí depois. Essa é a categoria... Até 174. Men's Physique até 174. Então a categoria Men's Physique até 174 veio de novo Felipe. Olha lá, Felipe. Galera, lembrando que na Men's a gente tem que ter um abdômen bem trincado, uma cintura escapular larga, uns ombros bem desenvolvidos, a dorsal bem desenvolvida, tá? É isso que a gente busca aí na Men's. Olha como o Felipe conseguiu diminuir o volume de braço dele só em pose. Parece que o ombro dele é muito maior do que o braço, né? Dá pra ver aí? Então ele é um cara multi-shape, né? Ele trocou o shape dele, botou uma linha V, aí escondeu as pernas, que é as pernas bem definidas, lembra das pernas dele? Então se tirou as pernas aí, ele conseguiu botar um V, porque ele tem a cintura bem amarradazinha. Virou um Men's. Virou um Men's.
E o Everton Alcântara também é aquele que competiu. Tem muito futuro esse moleque. Pousou um pouco ruim, falta volume de peito ali. Falta muito mais ombro. E por hora tem muito braço, né? Pra essa... Tá muito braço para pouco ombro. O Felipe veio amarrado, mas olha esse antebraço de Felipe, irmão. Sabe? É porque ele tá bem condicionado. Muito condicionado. Esse moleque veio muito condicionado. Você vê a panturrilha lá fibrando, pai. Só ele pisar, ele... Até as bochechas estão fibrando. Tá secão ali, né? É isso que a gente gosta de ver. Gente, quando vocês entram condicionados, os olhos da gente chegam a brilha. Então o Felipe, mais uma vez, leva o troféu de campeão. E em segundo lugar, vem o Everton Alcântara. Que mais uma vez eu vou dizer é futuro, viu? Everton Alcântara, muito futuro. Próxima categoria. Coloca a Bodybuilder Master. Essa categoria, velho, eu vou ter que falar um pouco de um amigo, que é um... Eu acho que o Lucas conseguiu conhecer ele quando ele era lá, um molequinho lá na academia. Ah, conheci. Marcelão, Marcelo Augusto. Tinha ele que tinha uma trança gigante, era ele não? Não. Não. Sempre foi careca. Ele tinha uma trança. Mas eu tô confundindo um que é um careca parecido com ele que tem uma trança. Mas eu não lembro dele lá na academia. Esse cara que tem uma trança. Ele não ia com a leg listrada assim, não era lá. Era ele. Eu lembro. Né? Mas eu era pequeno, eu achava uma aberração. Ele gigante. Nossa, ele é alto, grande, né? Ele perdeu muito volume do que ele era naquele tempo que a gente tinha visto ele, que você viu ele, né? Que eu vejo ele quase grandão. sempre. Ele é gigante. E com aquelas camisas cortadas aqui, trapézio aqui, com trapézio aqui na orelha. E ele é um cara, Lucas, que eu com a sua idade, quando você começou lá na academia, eu com a sua idade, eu ia lá pra academia dele e ficava urubuzando o treino dele, assim. Porque não podia treinar na academia dele, que ele deixava só a partir de 15 anos. Então eu ia lá, ficava só sacando o treino dele, tá? Tinha outros caras também treinando, os caras com as pernas gigantes. Véi, sensacional ver esse cara em palco. A primeira vez que eu julgo ele, eu sou fã incondicional. Você sabe disso, que quando eu podia, eu levava ele lá pra academia, era a sensação. Tinha uma panturrilha gigante. A panturrilha teve um probleminha aí, ele perdeu muita massa muscular nessa panturrilha. Teve algumas alterações também. Tá com Eu vi ele antes da competição. Fui na academia dele, antes da competição acontecer, e ele me mostrou os defeitos que ele tinha, né? Ele conseguiu esconder perfeitamente. É isso que eu tô vendo. Você não consegue ver a lesão do peito. Ele tem uma lesão no peito. Ele conseguiu esconder perfeitamente. Quando ele fazia a pose de alguma coisa de peitoral, ele escondia, não dava pra ver, entendeu? E quando ele ia fazer a linha, pra fazer a linha, ele botava a mão no peito, entendeu? Ele escondeu perfeitamente. É o macaco velho do palco, né, velho? Então, com pose ele deu um jeitinho. É com ele mesmo. Aí só não conseguiu esconder a lesão do. Você vê a cara de tranquilidade dele ali olhando pra galera. Tem uma lesão na dorsal ali que não deu pra esconder, deu pra gente ver. Mas mesmo assim. Nossa, as pernas dele aí. Mesmo assim, dá pra perceber aí o quanto, né, de frente ele tem. Guilherme, tu não tem noção, tu não entendesse a sensação de eu recém-guru, rato de academia, 14, 15 anos, e chegar essa aberração na academia lá. Eu com 1,59 m. Querendo saber o que o caba treina, o que o caba faz, o que o caba come. Não, pô, eu assim, eu era um cara muito tímido, eu não ousava nem falar com um cara desse assim. Mesmo que fosse amigo de Ali, eu não chegava junto, não. Ele é alto, né? Porque apesar de simpático, bota medo geral, bicho. E naquela época, hoje em dia, o bodybuilder é muito mais desmistificado, mas naquela época, eu ficava só admirando. Era resenha. O Osley, né? O segundo aí, o Osley. Dá pra ver aí, ó. Dá pra ver a dorsal, a lesão na dorsal lá, tá vendo? O Osley é um cara sensacional. Eu já joguei o Osley, eu acho que é a segunda vez que eu jogo o Osley. Esse que tá do lado de Marcelo, de sunga preta. No meio, entre os dois sunga preta e o vermelho, né? É ele que tá no meio aí, o Osley. O Osley, ele veio muito mais volumoso. Quando eu joguei ele aqui em João Pessoa, ele veio competir aqui em João Pessoa, ele veio seco, definido. Cara sensacional, velho, o físico dele. Só que aí, dessa vez, ele prezou pelo volume muscular e faltou muito detalhe. Faltou detalhe em costa, faltou detalhe em frente, faltou detalhe em posterior de femoral aí, né? Mas você vê que ele tem a qualidade ali, sabe? Você vê que as coxas vão até lá em cima. A briga aí, nessa categoria, Lucas, foi entre Edinaldo, esse de sunga vermelha, e o Marcelo, né?
Tá bem condicionado esse Edinaldo. Assis, amigão da Assis ali, tá ali de novo. Ó, lá no outro, Assisão. Em todas as fotos ele tá com ele fechado. Em todas as fotos ele tá fazendo duplo bíceps, né? Mas o bíceps dele, velho, tem um pico sensacional. Se a gente conseguir alguma foto que tem um pico de bíceps, ele consegue subir o pico de bíceps sensacional. Aquele moleque. Você vê aí que o volume é incondicional de Marcelo, né? A estrutura dele também é gigantesca, né? Então, pelo conjunto, ele levou essa categoria. Porque é bodybuilding, né? Tem isso também. Qual a altura de Marcelo? Sabe dizer, uma média? Não sei. 1,80m e pouco. Ele deve ter perto de 1,80m. Ele não chega a ser 1,80m, não. Acho que não. É porque acessar minhas lembranças, eu olhando de baixo, é uma coisa, né? Ver pessoalmente ele hoje é outra. Marcelão, ó, bota aqui embaixo sua altura aqui, ó. Pra gente ver. Marcelo com certeza vai assistir. Um abraço pra Marcelão. Academia bonita, estruturada lá em Campina Grande. Conheci a Nessa pose aí dá pra ver bem a diferença da dorsal dele. A lesãozinha ali, né? Ele comentou comigo que sentiu essa da lesão. Do peito ele não sentiu. Mas essa lesão aí, ele sentiu a lesão quando tava fazendo costas. Mas aí mesmo continuou, saca? E aí apareceu isso aí, ó. Coisa de old school mesmo. Coisa de old school. É coisa besta. Enquanto tá quente, meu filho. Pressão. Aqui é bodybuilding. E aí a guerra continua entre eles. Funcionamento bacana ali. Tá muito bem. O 67, como é o nome dele, Ali? 67 é Edinaldo José. Edinaldo veio bem condicionado, viu? Bem condicionado. Puxou bem. O bicho é de Pernambuco, velho. Parabéns, tá bem na condição. Treinado por Jefferson Ferraz. Primeira vez que tu arbitra ele? Foto, Lucas. Eu acho que eu lembro dele também. Ele fazendo algumas outras. Bota a foto ele fazendo um duplo bíceps. Não sei se foi anterior que tu botou. Não, pode ser. Abdômen bem condicionado, bem bonito, né? Você vê que ele não tá contraindo, ele não tá contraindo o abdômen, ele tá tão seco. Que só ele expandir. Ele faltou volume aí, realmente. O abdômen já marca. Tá muito parecido com o de Marcelo. E aí empresou o condicionamento de Marcelo. O conjunto ganhou, né? E o volume, né? E o volume de Marcelo ganhou. Ele ficou em segundo, se eu não me engano, ele ficou em segundo. O Wesley em terceiro. O Wesley tava bem, mas faltava condicionar um pouco mais. Tava muito retido ainda. O Wesley tá lá do outro lado, dá pra ver que o Wesley, dificilmente a gente vê o abdominal. Oi, Ale, a gente vê hoje a categoria Open da bodybuilding, os caras muito grandão, mas não tão condicionado. Você acha que é porque falta dieta ou é porque o cabo é tão grande que é difícil ele entrar na condição? E tu tá dizendo que campeonato, irmão? Não, no geral. Comparado, falando comparado a uns tempos mais antigos. As categorias Open hoje, os atletas bodybuilders, muito pesado, 130 quilos, você não vê ele entrando tão condicionado quanto um rolou uma polêmica, acho que pra contextualizar, assim, rolou uma polêmica quando eles abriram aqueles podcasts, Rony, uma galera das antigas foi falar, né? E eles botaram, acho que na época tava Brandon Curry, acho que era o atual Mister Olímpia, 2018-19. E aí eles colocaram, o line-up pra Rony avaliar. E aí ele daquele jeito, né, maroto dele ali, com o chiclete na boca, ele disse, rapaz, esses caras aí, nenhum desses daí era top 10 na minha época, não. O Mister Olímpia, né? Ele avaliando o line-up na época, 2018-19. Ele disse, rapaz, os caras parecem que estão subindo sem fazer dieta. A gente tem Palavras de Rony. A gente tem que trazer um old school pra cá, né? Um old school pra falar sobre pra falar isso aí, né? Será que isso pode ser até estratégia da preparação? Eles querem tanto entrar grande que não preza tanto pelo condicionamento, pode ser, né? Pode ser. Porque o volume vai pesar mais ali, né? Se ele chegar pequeno, eles não vão ser nem ser olhado. Que aí você bate o olho aí e vocês pegam só os grandes. Assim só ir embora. Né? Os grandes. Vamos discutir quem é dos grandes aqui é o melhor. E é open, né? O pequenininho vai embora, né? Quanto maior, mais freak. Eu acho que a ideia é essa. Chegar o mais cheio e o mais seco possível. E destua muito, sabe? Esse ponto. Você já teve em palco também, você sabe. Se sobe um cara muito volumoso, como o Rendes estava ali, é mais bodybuilder do que classic. Só que se ele pega esse mesmo cara for lá botar no sul, ele é classic. Entendeu? Ele destua muito, assim. Por isso que eu falo assim, quem faz a categoria na hora são os atletas que estão lá em cima. Vamos lá, pegar uma categoria, o wellness, uma biquíni, e só tem um wellness em cima, eu não vou ter que escolher uma biquíni? Mas ela não é biquíni, mas eu tenho que escolher uma. Então a mais fininha vai ganhar. Tu tá entendendo? Mas entre essas mais fininhas, ela é volumosa. Ela não é biquíni. Ela é wellness. Mas eu tenho que escolher, velho.
Se a categoria não tem lá, eu tenho que escolher um. O que mais se aproxima, né? O que mais se aproxima. Passando da régua ou não, né? Se passou da categoria, tá mais próximo do meio ali, é ela. Se tá chegando, tá mais longe, esse aqui passou só um pouquinho, é dele. Esse aqui tá chegando, entendeu? E aí vai. Vamos para outra categoria. Bota a fisiculturismo 80. O José André ali, né? A gente já falou de Emerson. Aí o José André, que é o 79 ali. Faltou muito condicionamento para José, né? Faltou finalizar, ele né? Ele tinha muito volume de músculo. O músculo tá ali, mas faltou finalizar a pancada. Quadríceps saltadão. Passa liso, rapidão, né? Aí. Liso total. Só para tu ter uma ideia. Tá vendo? É. Faltou condicionamento aí. Muito condicionamento. Mas tem cara de loucão, de cachorro louco. Ele moleque... tem até uma boa posterior de coxa. Tem, bonito. É isso que ele tá dizendo. Músculo ele tem, né? Músculo ele tem. Faltou ele condicionar aí. Né? Beleza, já foi. Então bota a categoria de Elta agora, que é Bodybuilder 85. 85? É. Elton subiu na Bodybuilder também. Tá? Veio naquele volume que a gente viu lá, veio condicionado. Nessa categoria tinha Matheus Barbosa, mas Matheus Barbosa não apareceu no momento. Não sei o que aconteceu com o Matheus. E aí foi sendo julgado só Elton e Edinaldo José. Galera, vamos sorrir para os árbitros. Mas aí Bodybuilder não precisa não. Eu fico indignado. Se você voltar lá na MENS, todo tem mundo nenhum rindo. Tá gente, todo mundo a gente sério. sabe que você tá passando fome, tá cansado, mas no palco tem que... Nenhum tava sorrindo, nenhum. Mostrar um sorrisão. Eu me lembro de uma vez que eu subi, deu uma câimbra na minha panturrilha mesmo na hora que eu subi no palco. Mas tinha lá que meter o sorrisão e... Os dois precisam aí de muito condicionamento posterior de coxa, né? Cadeia posterior de coxa, os dois. A gente vê que o condicionamento de glúteos de Elton não estava ainda no ponto, mesmo lá. Por isso que ele optou por uma sunga, eu acho que mais baixa, mais larga. Porque essa federação, ela quer no mínimo 14 centímetros de sunga. Né, de lado. Que é uma sunga já é grande. Já é grande. Até 17. Mas você vê que ele tem a musculatura toda ali, né? Tá. Elton é macaco velho também em palco, velho. Elton, sensacional. Toda competição que ele tá, ele dá trabalho. Toda competição que ele tá. Coloca aí a garapa, que é de Bruno Santos com o Marcelo Augusto. Eita. Que é categoria até 90 quilos. Tem não? Tem, pai. Lá em cima. Até 100, tá vendo? Até 100. Foi mal aí. O Bruno subiu até 90, já ia... Até 90. Eu particularmente odeio essa pose de Bruno. Eu, particularmente. Já ouvi um monte de árbitro falando também que odeia essa pose, não existe, né? Porque é abdominal e coxa. A coxa, ele joga a coxa lateralizada, ele só mostra o abdominal. Eu não consigo ver a coxa dele. Ele se baixa e joga o pé lateral, né? Fica muito difícil a gente julgar isso aí. Então eu não gosto. Pose híbrida. O que eu digo de melhoras aí, né? Bruno veio com a tinta que ficou mais manchado, você consegue ver aí na foto que tá manchado peito, abdômen. Dá pra ver. Peito, abdômen. A perna também tem uns pontos pretos, um ponto dourado. Sabe? É muito difícil da gente ver. Bruno tava suando um pouquinho também na categoria. Dificultava muito o acesso ao físico dele. Marcelo é aquele cara ali, né? É um cara que tem cicatriz de batalha. Muitos anos de competição, muitos anos de treino. Então não tinha como ganhar do bebezinho Bruno, que o Bruno apesar de ter muito nome no hall aí do bodybuilder, é um cara que é novo, né? É novo ainda. Em relação a Marcelo.
Vamos, coloca aí a categoria agora acima de 100. E Bruno também poderia melhorar um pouquinho mais a parte baixa da dorsal dele. A parte baixa da dorsal e o glúteos, que sempre veio cheio, né? Nunca vi ele com o glúteos mais fibrado, mais borboleta, sabe? Sempre vem cheio. Então, 2 monstros. Eu acho que eu nunca julguei Emanuel. Emanuel é esse número 63 aí, que tá aparecendo o número. O outro é Yuri. Yuri eu já julguei várias vezes, Yuri. Então, Yuri, eu tenho a sensação que ele tem a perna mais longa do que o tronco. Não sei se vocês conseguem ter essa mesma sensação que eu. Que é mais difícil de julgar, sabe? Quando ele tá de frente é mais difícil de julgar. A cadeia posterior dele, e tanto dele como do Emanuel, falta um pouquinho mais de detalhe. A dorsal também. Mas Emanuel, ele vinha... Nessa foto a gente não consegue ver, mas em outras vocês vão ver. Ele veio mais dry, mais seco. É mais definido. Volta Yuri aí, Lucas, a foto, por favor. Yuri tem uma linha de cintura boa. O Emanuel, ó a lapa da posterior de coxa dele. Aí o glúteo se encaixa mais. Não sei se você consegue ver que o glúteo tá meio borboleta, meio gota lá no final. Mais condicionado aí um pouquinho. Que não é gota, é uma seta, né? Fica uma setinha lá no final lá. Ele veio um pouco melhor. O braço dele é bom, a divisão. Ele pesou, se eu não me engano, velho, ele pesou 100 e alguma coisa. E eu tenho essa idade aqui, eu vou procurar para dar a vocês. Não me lembro, mas ele foi o cara mais pesado da pesagem do campeonato inteiro. Não vou conseguir achar aqui rápido, mas vai passando aí enquanto eu... Então, Yuri, eu acho que Yuri sempre peca nessa parte de cima da finalização. Ela não vem dry, sabe? As coxas vieram dry, mas aí você percebe o volume, tanto de volume que tem o Emanuel em cima da categoria. A categoria pesa muito o volume. Né? Eu acho que, inclusive, essas pernas mais alongadas aí de Yuri, elas desfavorecem um pouquinho a questão de volume nele, né? De pernas mesmo. O volume mesmo. Você apresenta aquela perna mais cheia. E acho que a musculatura dele mesmo é retinha, assim, né? Você vê que é uma perna que, pra jogar volume aí. Eu creio que se ele. Ela mais alongada, mais complicada. Se ele conseguisse condicionar mais, eu acho que ele entrava numa Classic Sul. Numa Classic. Eu ia falar isso agora, Yali. Apesar da cintura ainda ser um pouco mais larga, né? Mas se ele condicionar mais, até essa cintura fina. Cara, e hoje tudo é proporção, né, bicho? Você vê. Não nos leva a mal, Yuri. Eu não tô dizendo que você não tem tamanho de bodybuilder, né? Pelo contrário. Você podia ser um ótimo Classic, né? A gente vê Ramon aí, velho. Ramon é um absurdo. O cara é um absurdo. Ramon é um open. Se ele levasse aí, ele levava tudo aí. Né? Se ele subisse aí. Dá pra ver condicionamento de peitoral, tá vendo lá, ó? Do Emanuel. Eu achei aqui, ele pesou 108,5. Mas ele tá bem pedrado. E condicionado, viu, papai? Condicionado. Qual a altura dele? Sabe dizer? Não sei, a gente não mediu, mas é altão pra peste. Muito alto. 8,80. Ele é mais alto do que Marcelo, eu acho. A gente vai ver lá na overall, ele tão... Outro detalhezinho, eu falei das pernas de Yuri agora há pouco, mas você vê que de lado, com o posteriorzinho presente ali, ele joga um volume bom, viu, de perna, o Yuri. No final do... de frente o quadríceps dele, que ele é mais retinho assim, ele não esbanja aquele volume. Mas você, tu que tá aí, bota naquela foto... Olha o saltado do posterior dele. Bota aquela foto lá anterior. Não parece que as pernas dele são mais longas do que o tronco? Parece, né? Isso tá claro. Né? Aí fica estranho, sabe, pra categoria. Não sei como é que a Lucky Green. É, isso. Com as pernas tronco curto. Mas tá bem, todos os dois. É só pra ver linha aí, essas poses são só de linha. O Manuel subiu muito bem. Você vê as coxas cortavam perfeitamente. Né? Os dois estavam muito bem. Foi detalhe aí. Detalhe, Emanuel levou. Parabéns aos dois atletas, realmente estavam muito bons. Principalmente estavam muito bom, gente. Yuri cada vez melhor. A última vez que eu joguei o Yuri... Eu joguei ele também uma vez. Até ele olhou pra mim assim, eu vi melhor, viu? Ele olhou pra mim, eu vi melhor. Eu disse, meu irmão, quando o cara me diz um negócio desse, eu
Eu fico ansioso. Chega a se anima, né? Meu irmão fica ansioso pra ver. Babando, dá vontade de dizer assim, meu irmão, tira essa roupa aí pra me ver agora. Tá ligado? O Emanuel lá na pesagem. Sem querer ser indecente. O Emanuel lá na pesagem, ele disse assim, vem ver aqui um vídeo. Botou o vídeo, eu disse, meu irmão, sensacional. Falta mais um pouco de detalhe em costas, se você tem uma dorsal bonita. Mas falta detalhes em costas, mais condicionamento de costa e posterior aí. Ele disse, não, vai vir. Não conseguiu vir como era pra vir, mas mostrou um bom físico. Agora bota o overall dessa categoria, papai. Que aí foi a última categoria. Aí tem só pra gente ver as meninas, antes de a gente fechar. Tem alguma menina aí? Não. Biquíni, nem wellness? Não, aqui não. Não tem, né? Não. Infelizmente foram pouquíssimas meninas que... A gente nem mostrou a Class Physique, a Men's Physique, o overall mas quem ganhou foi o Felipe. De novo, o Felipe ganhou a Class Physique overall e ganhou a Men's overall. Ele ganhou de Esdras, né? Apesar de Esdras estava absolutamente... Mas é aquilo que eu te falei, o peito de Esdras ele sai um pouquinho do... Ô, bicho, esse overall tá bonito, viu? Muito lindo. A linha desse overall tá bonito demais, bicho. Lindo de ver. Né? Você vê lá, Marcelo e Bruno, foi eles que ficaram até o final lá, do confronto, né? Como eram 6 árbitros, desses 6 árbitros aí, ficou empate entre Bruno. Se quiser passando aí, a gente vendo, vixe, Lucas. Né? Entre Bruno e Emanuel. A gente vê que Emanuel tem um pouco mais de detalhes no posterior e glúteos. Bruno faltou muito isso aí, né? Mas Bruno tem umas costas bem definidas. O volume de Emanuel estava bem maior do que o de Bruno, né? Também a estrutura, Emanuel, bem mais alto, um pouco mais alto. Mais alto, pesou mas muito também mais, muito né? cheio, muito cheio. Bruno pesou abaixo de 100, Emanuel pesou 108. Era normal, ele tá maior. Mas você via que a parte superior de Emanuel estava coladíssima na pele. Ombro, você dá para ver ali detalhe de ombro, né? Vascularização. Bruno também. Acabou? Bruno, acabou? Bruno vem no detalhe. Elton tá ali no meio também dessa briga, ó. Elton, tá vendo? E o grande Marcelo Augusto. E quem foi o campeão overall, Yali? O campeão overall desse dia aí, velho, foi o Bruno. Bruno levou o overall. Bruno levou Santos. o overall, Bruno Santos. Levou o overall nessa categoria. E Emanuel, velho, pra mim, eu acho que aí era aquele caso de dividir o prêmio, rasgar o prêmio no meio e dividir. Os dois. Nessa foto aí, o Emanuel tá muito bonito nessa pose. Muito. Fica difícil de ver o abdômen ali. Rolou um caso de empate na arbitragem nesse overall entre eles dois? Rolou um caso de empate. De empate entre os árbitros. Né? E aí, aquilo que eu falei pra vocês... Tava bem acirrado, né? Eu era o central, né? Eu era o central. E aí, quando dá empate na IFPB, a gente corta a contabilidade. O árbitro de contabilidade, né? O árbitro de contabilidade, ele é cortado. Só que o árbitro de contabilidade desse evento aí é Yuri. Yuri é um árbitro muito, muito técnico. Um árbitro de muitos anos julgando. Então, eu como árbitro central, eu disse assim, ó, eu creio, na minha cabeça, eu creio que tem outras pessoas que eu podia cortar menos Yuri, né? Só que aí era divergência entre mim e Yuri, né? Eu não vou contar detalhes aqui porque não sei para quem eu tava e nem sei para quem Yuri tava, beleza? Uhum. Então, mas ficava aquilo, vamos ver quem... Aí então a gente foi nos defeitos, sabe? Até rolou uma coisa que, assim, sempre nos eventos acontece de a gente dar o resultado com todos no backstage, né? E chama pra vir só o campeão. Aí vem só o campeão. Aí o presidente Diogo Feijó, ele quis manter a essência lá, todo mundo no palco, para todo mundo festejar, terminar no festejo. Tudo muito bonito, né? Então, Diogo vem e pede a súmula. Quero anunciar, deu empate. E aí? Como tava todo mundo, a gente vamos fazer só com quem empatou. Vamos deixar lá atrás a galera. Ele não botou ninguém para fora, né? No bom sentido, não tirou ninguém do palco. Vamos deixar todo mundo no palco, vamos puxar os dois para frente, né? E aí teve
um desentendimento com Bruno e Bruno mesmo, né? Bruno meio que se chateou, que eu não sei com que ele se chateou. Descontentamento. Não sei porque ele se chateou ali, ele veio pra frente, fez as poses dele, e mais uma vez, né, continuou empatado. Mais uma vez assim, ó, nenhum lado que eu diga assim, né, nenhum disse, beleza, eu renuncio o meu voto. Né? Todos votaram no mesmo. É esse mesmo. Todos tiveram o mesmo voto. Aí o outro disse, não vou tirar meu voto não, eu acho que é esse aqui mesmo. O outro disse, não, eu acho que é esse aqui mesmo. Aí disse, meu irmão, então a gente tem que decidir um campeão. Inclusive eu falei isso no microfone, sabe? Eu disse assim, por mim, dava os dois aí. Né? É muito difícil você julgar dois atletas que estão muito iguais, pô. Um tava melhor disso, o outro tava melhor disso, o outro tava melhor disso, o outro tava melhor daquilo. Sabe como é? Então, os pênaltis saíram empatados. Aí vamos julgar pelos defeitos. Que aí a gente consegue fazer isso também. Né? Quando tá tudo empate, vamos jogar pelo defeito. Quem tem mais defeito? Né? E aí a gente ia fazer outra rodada de movimentos. Aí eu sempre digo, era sempre bom tirar os atletas, eles ficam no backstage, chama de novo. Ó, não decidiu ainda, volta os atletas. Por quê? Bruno estava escorrendo tinta, né? Ele precisava ser enxugado, né? Ele precisava ser retocado. O treinador podia retocar, o treinador podia dar pitaco em alguma coisa, e eles não tiveram nada disso. Eles ficaram em cima do palco o tempo inteiro, esperando a contabilidade terminar. Tu tá entendendo? Então lá no palco mesmo, eu disse assim, ó, Bruno, você tá com técnico? Ele não me deu muita atenção, não sei se ele ouviu. Aí eu falei de novo, Bruno, você tá com técnico? Aí eu ouvi a esposa dele falando assim, eu vou. Aí ela subiu, pelo um lado que ela não podia subir, mas subiu, a gente deixou para o bem do campeonato. Aí muitos me julgaram, dizendo assim, você não pode estar mandando um técnico só de Bruno e ajeitar ele não. Entendeu? Só que eu precisava ver detalhes. Entendeu? Eu precisava ver detalhes. E Emanuel estava íntegro. Não tinha o que ajeitar, não sujou, não fez nada. Então, se era para ele estar lá dentro fazendo isso, se eu tirei a condição dele estar lá dentro do bastidores fazendo isso, era o mínimo que eu podia fazer como ser humano. Né? Dá condição. Se ajeita. Porque lá na frente podia me julgarem também, dizendo assim, também você não deixou o cara se ajeitar? Nem foi pro backstage, nem os caras não foram pro backstage. Os caras não fizeram isso, os caras não fizeram aquilo, entendeu? Então eu dei a condição dele fazer isso, sem estar sendo julgado. E aí pitacaram lá nas torcidas, dizendo se tá escorrendo é porque falta condição. Aí o cara ficou louco, irmão. O Bruno ficou louco. O Bruno ficou louco, entendeu? Saiu de si. Começou a ameaçar a galera. Eu vou pegar você lá fora, eu vou pegar você lá fora. Isso em palco ainda. Entendeu? Então, no meu ver, eu digo aqui, olhando para a câmera, no meu ver, isso é uma coisa tão feia pro esporte, sabe? Um atleta em cima de palco, ele não estava sendo julgado, mas estava, né? E ele ameaçar a plateia, velho. Para mim, eu não concordo. Não concordo com isso. O atleta não pode fazer isso. Não concordo com isso. Maneiro, né? Entendeu? Então foi conversado para o bem da coisa acontecer, porque era um fato novo. É um fato novo na minha vida de arbitragem. Eu nunca passei por uma coisa dessa. Entendeu? Então, por Bruno ser um amigo meu, Bruno é amigo meu. Bruno é casado com a menina que eu considero uma irmã, que é Gerlaine. Né? Gerlaine conviveu com vocês, né? Gerlaine foi uma das primeiras atletas da minha vida. Eu aprendi muito com Gerlaine. Então, pela condição que eu tenho com o Bruno, eu disse assim, não, vamos. Ele tá com raiva, ele tá com fome, ele tá com sede, vamos entender isso, né? Vamos entender isso. Ficamos calados, mas eu coloquei na súmula lá esse ocorrido. Isso rápido, sabe, Lucas? Não foi demorado, como eu tô falando. Tudo rolando, isso ali automaticamente. Na hora que eu vi que realmente saiu uma colocação, saiu. A colocação é essa. Né? Teve um vencedor. Ele não sabia nem se ia ganhar ou não, né? Não sabia não. Eu chamei o Diogo, que é o Diogo que ia anunciar. Chamei o Diogo e disse, Diogo, foi ele que ganhou. Mas eu conhecendo o Bruno, como eu conheço, ele vai estourar aí. E se ele estourar, vai dar ruim, velho. Então tenta conter ele antes de você dar a premiação. Então, não sei se tem vídeo disso. Isso era massa a gente lá no ao vivo, hein?
Não sei se tem vídeo isso, o Diogo foi lá, fez o trabalho dele certinho. O Diogo foi lá e disse assim, ó, Bruno, se acalma. É por mim. Quem tá falando sou eu, Diogo. Eu tô falando do jeito que aconteceu lá. Então, eu já tinha terminado meu trabalho, já desliguei meu microfone, coloquei ele na mesa, já tava guardando minhas coisas, minhas súmulas que eu sempre levo para casa, né? Que é minha prova. E aí, Bruno campeão, número 44, se eu não me engano, é número 44. Número 44. E aí ele soltou um palavrãozão, uau, palavrão. Foi pra cima da galera, mandou a galera ir lá. Tchau. E aí, meu irmão, isso me dói tanto, Lucas. Eu falando isso, me arrepio todinho, velho, porque me dói tanto. Eu penso eu sendo Marcelo tava em palco. Eu penso eu sendo Marcelo levou família, levou uma criança, levou, sabe? Então, velho, tu acha que era massa eu sair dizendo que vou pegar todo mundo lá fora? Que campeonato é esse, irmão? Ou coisa semelhante, né? Sabe? Então isso me dói. Então na hora do coisa eu não admito isso não. É só por mim. Tu puxou o microfone de volta? Eu puxei o microfone de volta. Por mim, você era eliminado agora. Por mim. Eu vou deixar isso com o Diogo. E era pra ter perdido até as outras categorias que ele ganhou também. Pra mim ele perdia na hora. Porque isso é um desrespeito com o campeonato, com vocês que são árbitros que estão ali julgando, com o público, né? Bicho, então, o atleta não pode fazer isso de jeito nenhum. Sendo bem razoável, né? Acho que todo mundo sabe que, independente de opiniões pessoais, se você concorda ou não com a arbitragem ou de qualquer outro fato que tenha acontecido com você no campeonato, a partir do momento que você está em palco, você deve ter respeito com os seus colegas atletas, seus colegas árbitros e com a organização do evento que você submeteu a estar ali. Então é um mínimo ético, né? Independente, eu não... Você está no palco, você está para ser julgado. Não é nem Guilherme falando especificamente da situação do Bruno, ou pontuando o Bruno especificamente, mas se fosse qualquer atleta ali, ou qualquer pessoa, ou se fosse até mesmo você, um árbitro central, né, utilizar de palavra debaixo do calão, ali no seu ofício, na sua mesa, ou você no palco, né, para enfim, ameaçar ou qualquer atitude pejorativa com outra pessoa ali. É feio para um evento, porque é um evento público, né, e isso... Eu costumo dizer que isso é o mínimo de educação e ética. Então, eu concordo com sua atitude. Deixo aqui meu green com relação a essa atitude do que você falou. Se fosse desclassificado, para mim também, se eu estivesse na mesa, fosse o caso de deixar na mesa, para mim também estaria super endossado e defendido. E é o mínimo, entendeu? Se você não falasse nada, eu acho que talvez você sairia como culpado ou como omisso na situação. Mas eu acho que você foi super ético, isso que você falou. E é isso, bola pra frente. Quem fez que se ache certo ou não, que se arrependa ou não. Entendeu? Mas fazer o quê? Pra mim tá correto. É uma falta de respeito com em qualquer lugar. Na casa da mãe, ninguém faria isso. Na casa da própria mãe, ninguém faria. Quanto mais num evento público, você se submeteu a estar ali com aquelas... A ser julgado por aquela arbitragem. Eu penso dessa mesma forma. Se o cara tá ali pra ser julgado, entendeu? Se ele acha que é o melhor, não era pra ele ter ido. Né? O melhor fica em casa. O atleta, a primeira coisa que ele tem que saber é saber perder. Isso é a essência e pelo do esporte. Primeiro, o cara tem que saber, no mínimo, ganhar, né, Guilherme? Perder é ruim, pô. Perder é ruim. Mas imagina o cara ganhar e soltar uma dessa, bro. Sabe? Eu não sei, não entendo. Mas você disse que ele ficou irado sem nem saber, não foi? Antes de saber. Quando a gente vê atitudes parecidas no futebol, que rola aquelas confusões, até com os próprios jogadores mesmo, você vê os próprios narradores ali, que não são nem juiz ali, árbitros do jogo. Eles geralmente condenam ali os jogadores, né? Você não vê os melhores atletas fazendo isso. A gente já viu situações em Olímpia. E nem no esporte, entendeu? Nem no bodybuilding. Você não vê Derek Lungsford, que é Mr. Olympia, fazendo isso. Nem Michael Jordan. Tivemos atitudes uns 10 anos atrás parecidas, guardando seus devidas proporções com Kay Green, Phil Heath, tivemos alguns atletas que... Mas atrito entre os dois, né? Era atrito entre os dois. Não ele... Então, mas estou falando de atitudes antidesportivas em cima do palco. Mas foram punidos ou não foram? Foram. Não, mas a atitude não foi do campeão. Não, independente, mano. Eu tô só falando... Não, eu sei. O que eu tô querendo dizer é que os grandes campeões, eles não têm essa atitude. Justo. Sim. Você não vê um campeão de qualquer esporte. Você não vê Michael Jordan fazendo isso. Você não vê Messi fazendo isso. Eu, na época, um mero marombeiro assistindo o Mr. Olympia, caramba, aconteceu uma briga dos gigantes lá no Mr. Olympia.
É o contrário. Phil Heath apesar da história política, que Green foi banido, né? Phil Heath era 7 vezes Mr. Olímpio e quando perguntava, ele disse, eu vim aqui pra vencer e pronto. Acabou-se. A mentalidade do campeão. Então, assim, independente, para você encerrar, se for encerrar o assunto. Sim, vamos encerrar. No campeonato, ou fora do campeonato, ou dentro de casa, ou numa escola, ou numa faculdade, uma atitude assim, ela é antidesportiva em qualquer esporte, em qualquer lugar, não é só no fisiculturismo. Pela regra, era desclassificado. Porque atleta não pode nem falar frases em palco, né? Não pode falar. Imagina um palavrão. Se eu não posso botar uma música que tem um palavrão, por que eu posso falar o palavrão, né? Mas aí coisa vai. Um grito de guerra, né? Um vai, levanta, um cara tão que já subiu tantas vezes em palco, pegar pilha com o público falando, né? Não cabe a você. Você é muito melhor do que isso. Ele não tava no momento dele ali, sabe? O momento dele não era aquele ali. Ele tava mal. Era um momento errado. Mas então, finalizando o nosso podcast de hoje, o Milancast. Eu achei o evento sensacional. Estão todos de parabéns. Os atletas, vocês estão todos de parabéns. Físicos maravilhosos e bonitos, Yali. Parabéns pelo seu julgamento também. Achei tudo coerente, né, não, Lucas? Tinha gente de quais estados ali, Yali? Muita gente distante. Então, tinha Pernambuco, tinha Rio Grande do Norte. Tinha uma galera dessa região massa, aí. né, velho? Da região. Vem sim. Quem sabe ano que vem o Milancast não vai estar fazendo ao vivo lá. Olha aí, Diogo Feijó. Olha aí, Diogo. Chama a gente que a gente vai estar lá fazendo a live ao vivo. Essa é a intenção. Cobrindo o evento lindo e se tiver polêmica a gente cobre também. Então pelo evento. Parabéns a todos os atletas que estiveram lá. Parabéns a toda corpo que fez o evento acontecer. Parabéns a Scafex, que foi um sucesso. Obrigado a todos os meus amigos de arbitragem que estavam lá, sofrendo isso junto comigo. E assumo toda a responsabilidade sempre, porque eu era o central e eu vou assumir a responsabilidade sempre. Emanuel, um abração, meu irmão. Gosto muito de você, quero te ver em palco outras vezes. Bruno Santos, você é um amigo, você é um cara que entra e sai da minha academia na hora que você quiser. Gerlaine é uma irmã pra mim, né, sua esposa. Então, tamo junto aí. Próximo podcast é sobre diabetes e o fisiculturismo. Ui, papai. Detalhes de preparação. Galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o like, que é muito importante. Muito importante. E mandar pra todo mundo, pra avó, pra mãe, pro pai, pros amigos, pro vizinho. Tu não falou pra ativar o sininho, meu irmão. Ativa o sininho aí. Também ativa um sininho que vem só coisas grandes. Temos outros eventos, temos evento em Patos também, né? Ali é 25. Dia 25, mas vai sair podcast antes disso também. Qual é a data que Phil Heath vem? Phil? Até engasguei agora. Valeu, galera. Ele nem cabe nessa sala. Valeu, galera. Até a próxima.